Salve, salve pessoal, um abraço para você que acompanha o nosso canal. Vai começar o US Open, o último Grand Slam do ano, começa neste domingo e na chave masculina é a última chance de alguém que não se chame Carlos Alcaraz ou Jannik Sinner se tornar campeão de Grand Slam em 2025. Roland Garros, Carlos Alcaraz ganhou e Australian Open e o Wimbledon ficaram com o italiano. Será que alguém vai conseguir tirar o título desses dois na chave masculina? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo e eu separei 3 nomes que eu acho que podem incomodar. Se não ficar com Sinner ou Alcaraz, eu acho que fica com algum desses 3. Vamos ver quem são. O primeiro deles pra mim é Ben Shelton, e aqui não tem ordem não, tá, dos 3, mas vamos por ordem aqui aleatória. O primeiro pra mim é Ben Shelton, um tenista norte-americano ainda muito jovem, joga muito bem tênis e pra mim tá vivendo o melhor momento da carreira dele. Pra mim o Ben Shelton nunca jogou tão bem tênis quanto ele vem jogando, principalmente no torneio de Toronto, o Masters 1000, que ele foi campeão, o primeiro Masters 1000 que ele ganhou. Ele jogou tênis muito bem, eu vi um jogo do início ao fim contra o Khachanov, mas o que mais chamou a atenção para mim foi o jogo dele contra o de Minaur. De Minaur é um cara que passa muita bola, que não erra, é muito regular, joga muito tênis o de Minaur, e eu achava que ia incomodar muito o Shelton. E aí o Shelton me surpreendeu, conseguindo ficar nos pontos, conseguindo ser regular, agressivo, é óbvio, o jeito dele, mas esse jogo contra o de Minaur, a final também contra o Khachanov, mas essa semifinal contra o de Minaur me chamou muita atenção do Ben Shelton, que mais uma vez, para mim, tá jogando o melhor tênis da carreira dele, quando ele surgiu como um fenômeno lá nos Estados Unidos, saindo do universitário, ganhando um monte de challenger em sequência, e depois entrando no circuito da ATP, nos torneios de primeiro nível. Ele já era um cara que mostrava jogar muito tênis, saca muito, tem talvez o melhor saque do circuito aí, saca muito Ben Shelton, mas ainda era meio errático ali, errava muito, viajava às vezes, não era tão constante. Esse torneio em Toronto que eu tô falando, ele jogou muito bem, é verdade que em Cincinnati ele faz um jogo bem ruim contra o Zverev, perde ali 6-2, 6-2, mas podia ser desgaste, enfim. E ele sempre vai muito bem em Grand Slam. Essa é outra coisa importante do Shelton, que ele cresce nesses grandes palcos, as melhores campanhas da vida dele até esse título de Masters 1000 em torneios maiores eram nos Grand Slams. Ele joga muito bem com quadra, vai ter o apoio da torcida, já estreia na Arthur Ashe, na principal quadra do complexo. Tudo bem que ele tem uma estreia difícil, vai ser contra o Buzi, o peruano que furou o quali. Tá jogando muito bem, é muito consistente. Vai ser uma estreia chatinha pro Shelton, eu acho, mas ele tem uma chave boa depois daí. E, mais uma vez, jogando junto com a torcida, jogando muito bem, sacando muito bem. A quadra do US Open tá bem rápida esse ano, pelo que a gente viu no quali. Então, assim, o Shelton pra mim é um que pode surpreender. De ponto negativo é o head-to-head ali, o confronto direto dele, tanto contra Sinner, tanto quanto Alcaraz. Ele tem péssimos números contra os dois, nunca tem 6-1 contra o Sinner, venceu o Sinner uma vez e perdeu 6, e contra o Alcaraz nunca ganhou, perdeu as 3 vezes que os dois jogaram. Esse é um grande problema para o Ben Shelton, mas se ele tiver num dia inspirado, sacando muito em casa, com o torcedor norte-americano lá, para mim pode ser um cara que pode incomodar Sinner e Alcaraz no US Open. O segundo nome aqui do nosso vídeo também é norte-americano, também vai jogar em casa e é bem óbvio porque é o atual vice-campeão. Perdeu para o Sinner a final no ano passado, que é o Taylor Fritz. O Fritz dispensa muitas apresentações, é mais um cara que joga via norte-americano ele mesmo jogando, cara que saca muito, tem uma baita direita, bate reto na bola e joga muito bem tênis, tá? Já há vários anos entra ali no top 10, top 5, foi 3, 4 do mundo, enfim, o Fritz é um dos melhores jogadores do mundo nos últimos anos, falta dar esse passo a mais, que é conseguir conquistar um Grand Slam. Como eu falei, ano passado foi vice-campeão, perdeu para o Sinner num jogo tranquilo, 3-0 ali para o Sinner, mas é um cara, mais um, como eu falei do Shelton, que jogando em casa, se estiver sacando muito bem, é um cara muito difícil de ser quebrado, pode incomodar. E já que a gente está falando aqui de 2 norte-americanos, o Shelton, que para mim está jogando até mais do que o Fritz atualmente, e também o Taylor Fritz, é bom a gente falar sobre a pressão que esses caras carregam, assim, tem várias histórias, o Mardy Fish é um tenista norte-americano já aposentado, que falou dessa pressão que o tenista norte-americano carrega. A gente pode falar de vários cracassos norte-americanos, mais recente aí, Agassi, Sampras, Roddick, e o Roddick, inclusive, é o último campeão norte-americano lá no US Open. Imagina como que é pro americano que muitas vezes se acha o dono do mundo, não tem um campeão em casa desde 2003, que é quando o Roddick foi campeão. Isso foi na chave masculina. Na chave feminina foi festa de Serena Williams muito tempo, mas assim, na chave
masculina desde 2003. Andy Roddick, que foi o último tenista norte-americano a vencer. Já são mais de 20 anos a pressão sobre Fritz, Shelton, Tommy Paul, todo mundo que vai surgindo, Mickelson, Thiem, enfim, todos esses norte-americanos que são muito talentosos e vão surgindo, tem muito essa pressão. Isso, vários deles já falaram abertamente, e agora, como são os melhores ali do ranking, com certeza Taylor Fritz e Ben Shelton entra com essa pressão. Até acho que o Ben Shelton lida melhor com essa pressão do que o Fritz. O Fritz acho que às vezes dá uma rateada ali, mas enfim, é um cara que joga muito bem tênis, como eu falei, tá entre os melhores do mundo nos últimos anos e pode incomodar. Assim como o Ben Shelton, o retrospecto dele contra os dois grandes jogadores do atual circuito, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, não é dos melhores, os números são bem ruins. Contra o Alcaraz, o Taylor Fritz jogou 3 vezes e perdeu todas elas também, igualzinho o Ben Shelton, e contra o Sinner ele jogou 5 vezes, ganhou uma e perdeu 4. Então assim, os dois norte-americanos são muito parecidos com isso. Jogam muito bem, estão muito bem, mas quando pegam Sinner ou Alcaraz, vão muito mal. O retrospecto é bem negativo, mas apesar disso, todo mundo quase o circuito tem. A gente vai falar já já de um tenista que tem um bom retrospecto contra os dois, mas os dois norte-americanos, para mim, podem incomodar Sinner e Alcaraz lá no US Open. O terceiro e último nome aqui é aquele que eu acho que vai causar alguma polêmica. Muita gente já está cansado de colocar fé nele e ele decepcionar, isso é verdade, que é o alemão Alexander Zverev. Ele é o terceiro colocado do mundo. O Zverev joga muito tênis, eu vejo muita gente falando, ele só saca, só é grande. Não é verdade, o Zverev joga muito, joga bem no saibro, joga bem na grama, joga bem na rápida, tem um backhand espetacular, saca muito bem, se movimenta muito bem para ser um cara do tamanho dele. O forehand, a direita deixa ele nas mãos às vezes, mas assim, é um jogadoraço, é um dos melhores da história sem ter um grande slam. Essa é uma discussão legal, assim, pensa o Rios, por exemplo, foi um do mundo, não teve um grande slam também. O Zverev tá ali, 3 do mundo, tá ali no top 5 há vários anos e também não tem um grande slam. Dentre esses caras aí que não tem slam, pra mim, ele é um dos melhores da história, joga muito tênis, mas aí falta muito aqui, né? Falta muito na cabeça para ele já teve chances, jogando até mais do que ele vem jogando hoje, de ganhar Grand Slam. Teve a lesão, é verdade, lá em Roland Garros, que foi muito dura para ele quando jogava contra o Nadal ali, mas já teve chances, já teve a frente em placar para ganhar Grand Slam, e aí na cabeça, no mental, deu aquela travada e acabou não ganhando. Mas não tem como tirar ele, porque como eu falei, eu acho que ele joga muito tênis. E assim, os números, os títulos, a colocação no ranking, a consistência mostram que realmente ele joga muito tênis. Entendo muita gente ter birra por essa amarelada, essa pipocada, enfim, por ele sempre dar desculpa, perde um jogo, dá desculpa, perde outro, dá desculpa, isso tudo é verdade, mas ele joga muito bem tênis, tá confiante, jogou muito bem o último torneio antes de passar mal ali e não conseguir jogar direito, não conseguir nem se movimentar direito contra o Alcaraz, mas o Zverev eu não consigo deixar ele de fora, apesar de todos os pesares, o tênis ainda coloca ele como um favorito, um dos favoritos, né? Um dos candidatos, melhor dizendo, a tirar esse título, sim, dos favoritos, que são Alcaraz e Sinner. E se eu falei de Shelton e Fritz, que tem um retrospecto terrível contra os dois favoritos, o Zverev é ao contrário. É muito impressionante, ele não tem um grande slam, tendo retrospectos muito bons contra esses dois caras que dominam o circuito. Contra o Carlos Alcaraz, ele jogou 12 vezes. 6 vezes ele ganhou, 6 vezes o Alcaraz ganhou, 50% de aproveitamento para cada lado. E contra o Sinner ele tem mais vitórias do que derrotas contra o Sinner. Isso é bem impressionante. Eles jogaram 7 vezes, 4 vitórias para o alemão, 3 vitórias para o italiano, então isso é um fator que pesa e muito. Ele sabe os caminhos para ganhar de Alcaraz e Sinner, que é muito difícil pensar alguém seja campeão sem bater Alcaraz ou Sinner, pelo menos na chave, e o Zverev tem esse ponto muito positivo para ele, já que o negativo, essa parte mental, também é muito verdade. E aí ficou faltando alguém, né? O maior tenista, o mais vencedor da história, Novak Djokovic. Por que eu não coloquei ele? É claro que o Djokovic tem tênis e pode bater qualquer um a qualquer momento, isso é fato. Eu só não coloco ele aqui porque a gente não tá vendo o Djokovic jogar. Ele jogou só os grandes lances recentemente, jogou Roland Garros, jogou o Wimbledon, que foi atropelado pelo Sinner, e agora chega o US Open. A gente não sabe como foi a preparação, é claro que ele vai querer ganhar, mas não é mais o mesmo Djokovic, embora seja um cara pra gente ficar de olho e que se começar a jogar bem, é claro que pode incomodar, porque tênis joga muito. Mas por essa falta de base, de ver ele jogando recentemente,
Eu não coloquei o Djokovic aqui, mas é um cara, sim, que vale muito a pena ficar de olho. Vamos falar um pouquinho agora também sobre Sinner e Alcaraz, pelo menos sobre a estreia de cada um deles. Pra mim deu bastante sorte no sorteio. O Sinner pega o Kopriva, é um tenista que joga bem e tal, mas assim, não tem nada que vai conseguir incomodar o Sinner no jogo, então é uma estreia bem tranquila pro italiano. Vai até a segunda rodada para mim com tranquilidade. E o Alcaraz deu bastante azar na chave. Acho que é o pior jogador para se pegar sem seus cabeças de chave, que obviamente o Alcaraz não pegaria na primeira rodada, que é o Opelka, o gigante norte-americano que saca muito, não tem tanto tênis assim, mas saca demais, não dá ritmo, e assim, na melhor das hipóteses, o Alcaraz ganha do Opelka, que deve ganhar, a tendência é o que o Alcaraz ganha, apesar de ser um jogo perigoso, um jogo chato. Mas o Alcaraz ganhando do Opelka, ele vai para a segunda rodada sem ritmo nenhum. Esquece ter ritmo contra o Opelka, é o cara que vai sacar primeiro saque a 200 e tanto por hora, o segundo saque vai para porrada, vai para o ace também. Assim, é um jogo chatíssimo para o Alcaraz na estreia, que tem que ficar muito de olho. A gente lembra que o Alcaraz, no ano passado, foi eliminado muito precocemente pelo Botic van de Zandschulp, do tenista da Holanda, e o Alcaraz tem que ficar de olho, é uma estreia bem chatinha. Um outro detalhe muito importante, se o Alcaraz for campeão do US Open, ele defende poucos pontos por conta dessa derrota muito prematura no ano passado, ele vira número 1 do mundo, então ainda tem isso em disputa. O Alcaraz joga para ser campeão e ser número 1 do mundo, ultrapassar Jannik Sinner, porque era difícil de pensar alguns meses atrás. Dito tudo isso, falamos de Ben Shelton, Taylor Fritz, Zverev, Djokovic rapidamente, mas eu acho que vai ser muito, muito, muito difícil o título sair de um desses dois. Eles estão em um outro nível, estão jogando muito tênis, mas se for para ter alguém, acho que vai ser um desses três aí, com um asterisco pro Djokovic. Eu quero saber aqui nos comentários o que você achou disso tudo, se você acha que tem outro tenista, Rune, Rude, sei lá, Khachanov, alguém que pode incomodar esses dois, ou se você acha que vai ficar nesses mesmo que a gente citou aqui. Deixa aqui o seu comentário, também deixa o like, clica aí no joinha, é muito importante pra gente, compartilha esse vídeo com seus amigos e o mais importante de tudo, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Um abraço, vamos acompanhar o US Open todo aqui no canal, falar muito sobre o João Fonseca também, sobre os brasileiros, Biadade, enfim, tudo sobre o US Open você encontra aqui no canal. Um abraço e até a próxima.